tem mais. Diz que a moda não fazia mais barro. Fica lenhador, né? Na minha ideia é bom ser lenhador. Bom, estamos aqui com o vereador Calvo e a primeira pergunta é: o que é democracia? A democracia já é um termo grego, né? Que é o demo, a questão do povo, é o governo do povo para o povo, né? E é o que a gente preconiza no Estado de Direito, né? Que tem uma Constituição, como é o caso aqui do Brasil, né? Não importa o sistema, se é parlamentarista, se é democracia, se é presidencialista, mas o que tem que imperar é uma democracia, é liberdade. O que impera a maioria da vontade das pessoas. Entendeu? Por isso que é um governo onde o povo pode participar, dando opiniões. Entendeu? Isso evita as tiranias, né? As tiranias. E a segunda pergunta é se o Brasil é um país democrático. Na sua história o que a gente está vivenciando é a consolidação da democracia. Nós tivemos um período de 64 a 1980, até a abertura. Então nós tivemos aí por 16 anos muito presente um regime militar, né? Com Estado autoritário, o Congresso foi fechado, realmente foi difícil. Caçaram muitos políticos, muitos partidos políticos, né? Então o Brasil ficou numa época chamada de ditadura. É um governo de um único, né? Que é o ditador. Então ele que dizia o que podia e o que não podia. No caso dos militares, né? Que se juntavam, eles escolhiam lá quem era o general que ia comandar o país. Mantiveram 2 partidos políticos, quando a situação entre a oposição, em algumas casas legislativas já abertas, nomeavam os dirigentes de alguns estados e algumas prefeituras, no caso de São Paulo. Todos os estados, inclusive o Distrito Federal, que é considerado estado, e prefeitura como capitais, eram nomeados pelo presidente. Não era voto direto. As prefeituras eram votos diretos. Mas você votava para vereador, você votava para deputado, em 2 partidos, que antigamente era o MDB e a Arena. Não é? Depois da abertura, então, voltaram alguns líderes partidários que estavam exilados, e foram constituídos, então, novamente, o pluripartidarismo, quer dizer, vários partidos, muitos deles da esquerda à direita. Hoje já não existe mais isso, a política de esquerda e direita, depois da queda do muro de Berlim, não é? Foi um marco. Então existem os governistas e a oposição, os mais progressistas, os menos progressistas, os mais radicais, assim por diante, extremo radical, e que, ao meu ver, continua esquerda e direita, não é? Ao meu ver, centro, esquerda, centro-direita e de centro, ao meu ver, continua, né? Na prática continua, mas na teoria não, né? Que vale a filosofia do mundo, né? E o Brasil, por ser um partido emergente, está construindo história no planeta Terra, está pedindo assento efetivo na ONU, já participou de algumas reuniões da ONU, já teve voto de veto, não é? No caso do Irã, por exemplo, recentemente, certo ou errado, mas teve, né? Posição. Então o Brasil está crescendo bastante, e para isso tem que estar engajado nessa onda mundial de um país livre, um país democrático, um país onde o povo é ouvido e onde você tem o voto direto para escolher os seus representantes. Não é? E não é um país bélico, não é um país que fez a sua trajetória, a sua história na guerra, né? Impondo a sua vontade aos outros. Nós tivemos a questão do Acre, a questão do Rio Grande do Sul, não é? A questão da guerra com o Paraguai, não é? Então nós tivemos algumas questões aí que é discutível aí na nossa história, não é? Mas, no geral, o Brasil sempre foi um país
pacífico, né? Um país pacífico, mediador, né? Nós vimos lá participando da ONU, né? Ricardo, agora no Haiti, a força-tarefa, né? Teve lá uma guerra interna, uma guerra civil. Então, o Brasil ele tá consolidando a sua democracia. Se vocês são jovens, vocês estão com 15 anos, em média, ainda não votam. A partir do ano que vem vocês poderão votar, a partir dos 16 anos. Então, se vocês perceberem que de 80 para cá, tem um pouco mais do que 30 anos, não é? Nós elegemos o voto direto, o primeiro presidente, depois do militarismo, que foi o Collor, em 1986, não é isso, cara? Por aí, né? 1988. Então, nós temos menos de 30 anos. Quer dizer, é um período muito curto, né? Para a gente estar amadurecendo democraticamente. Então, a democracia, ele está proporcional à evolução do povo, de hábitos e costumes, evolução social, vamos dizer assim, não é? Então é uma coisa que, se a gente não para de evoluir, a democracia também não para de crescer, não é? Então eu acredito que é uma evolução permanente. Então nós estamos consolidando um Estado democrático de direito aqui no Brasil. Ainda temos desajustes sociais, injustiças sociais, por consequência das injustiças sociais. Nós ainda temos a tirania no sentido da corrupção, né? No sentido de a pessoa usar o poder para ele mesmo, em benefício próprio, ou de alguns grupos. Não é? Nós ainda temos os ricos que querem, não querem dividir, querem ter mais e não querem dividir, não quer que outra classe suba. Não é? Então essa concorrência ainda é velada, não é aberta. Nós ainda temos pessoas na nossa sociedade que são, infelizmente, racistas, não é? Então a gente está consolidando um Estado democrático de direito, onde todo mundo vai conviver bem e se Deus quiser, todo mundo terá voz ativa. Mas não para arruaça, para baderna, não é? E sim para as coisas de garantia de cidadania, do seu dever e do seu direito. Entendeu? E a última pergunta é se as se as manifestações contra o governo são direito do povo. É legítimo, qualquer um. Se o governo fosse de um partido, historicamente, o PFL, hoje é o DEM, né? Que era do Sarney, o Sarney veio para o PMDB, vamos dizer assim, se fosse do Paulo Maluf, né? Que é do PP, que vocês conhecem bem, porque está aí na mídia toda hora. Ainda está vendo o político antigo que está aí ainda militando. Né? O Sarney perdeu a eleição, então ele já está fora. Ele perdeu, está fora. Mas o Maluf não, ele ganhou a eleição. Então, se o presidente do país fosse o Maluf, que era considerado de um partido de direita, e o PT, que agregava as forças de esquerda, PCdoB, fizesse uma mobilização contra um pronunciamento do presidente Maluf, do PP, sobre uma medida que ele tomou, sobre um ato que ele colocou, era legítimo. Por que não vai ser agora? Não é? Como foi feito? Foi feito. O próprio Fernando Henrique, nós tivemos o povo se mobilizando, alguns partidos mais de esquerda, PCdoB, PSB, alguns setores do PMDB, e mesmo de direita, não é? PFL, em algum momento se ajuntaram, se mobilizaram e fizeram protestos contra alguns atos do governo Fernando Henrique, que era um governo de centro-esquerda, quer dizer, mais mediador, mais de centro, não é? Aí veio o Lula, representando o PT. Historicamente era um partido de esquerda, um partido que veio dos trabalhadores, que veio da classe social mais pobre, mais da periferia, que chegou ao poder, fez uma redistribuição de renda, não é? Criou FIES, ProUni, Bolsa Família, e as pessoas passaram a andar de avião. Tudo isso é uma realidade. Não sei se contemplou todo mundo, todos os que necessitavam, mas é uma realidade. Quer dizer, houve um avanço social.
Teve um custo financeiro para o país tudo isso. Se maquiaram as economias ou não, só que hoje o mesmo governo dos trabalhadores está tomando uma medida de contenção nas despesas que mexe com os direitos do trabalhador. Então ficou um contrassenso aí. Ah, mas o governo ele precisa da governabilidade, precisa do dinheiro. Isso vai passar as crises internacionais ou internas, ou por má gestão, ou devido ao próprio crescimento social, mais exigência. Ora, quem está descontente, ele pode sim fazer a sua manifestação. E se você sair para a rua, vocês jovens, exigindo o vosso direito, chamando a atenção do governo, chamando a atenção da imprensa, mas não estão quebrando nada, não estão assaltando ninguém, não estão matando ninguém, não estão pondo fogo em banco, nem em loja de automóvel, como a gente vê, não estão quebrando telefone público, não estão impedindo a ambulância de sair, que não tem. Isso faz parte da democracia. Então é legítimo, não é? Se foi legítimo antigamente para as forças progressistas contra aqueles que eram mais retrógrados, vamos dizer assim, por que não hoje também não é legítimo? Não é? Então, faz parte da democracia quem se sentir fora do processo de contemplação de ação do governo manifestar. Quer ver uma bandeira legal para todo mundo? É a bandeira do SUS. O que é o SUS? É o Sistema Único de Saúde, que quebrou a Santa Casa, que é um grande hospital aqui da cidade de São Paulo, histórico, muito antigo, uma escola, vocês são estudantes, algum de vocês vai querer ser médico, uma escola de formação médica, quebrou. Quer dizer, as finanças dela fez com que ficasse um tempo fechado. E agora está parando o Hospital São Paulo, que é da Unifesp, que é outra grande escola, faculdade, não é? Das ciências médicas, e um grande hospital para o Brasil. Está quebrando também. Então, por quê? Porque o Sistema Único de Saúde está em peril, porque o governo não tem vontade política de investir. Não foi investido no passado e nem agora no atual. Então, que o futuro invista. Uma bandeira legal, agora, se fazer manifestações para garantir a assistência universal à saúde. Todos nós precisamos, independente se tem dinheiro ou não, doente é doente. Precisa de médico, precisa de remédio, precisa de hospital, precisa de centro cirúrgico, entendeu? Então acho que a minha parte acaba. É uma visão de quem é um político, de quem é uma vivência, que tem 50 anos de idade, que tem filhos, já sou avô, e que sou médico. Agora tem uma outra visão, de alguém que é um pouco mais jovem do que eu, que é filiado desde os 18 anos no partido político, militante político, que é o Ricardo Nunes, está aqui com a gente, e que é um economista e empresário, e publicitário. Então ele tem uma outra visão, que vocês vão ver que no fundo é a mesma que a gente quer, um país livre e democrático. Então eu saio e fica ele aí. Obrigado. Prazer imenso em conhecer vocês, viu? Obrigado. Ricardo, você não vai falar com eles? Não, já falou. Não, você vai falar. Não, ele já falou. Bom, As perguntas são essas, não são? Tem outras perguntas? Não, porque eles querem outra tem as visão. mesmas? Eu falei, a minha é de médico, agora mesmo. Só que eu Então eu vou falar o que você falou. não, mas você fala mais. Obrigado.